Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A movimentação das lideranças políticas do estado do Ceará em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na noite desta segunda-feira, madrugada de terça-feira, o governador eleito Eumano de Freitas, a governadora Isolda Sela e também o ex-governador e senador eleito Camilo Santana. Ficou acertado que Camilo será ministro da Educação. Antes desses detalhes sobre a reunião que marcou a definição sobre os rumos de Camilo Santana em Brasília, o repórter Carlos Alberto traz informações sobre as articulações de bastidores políticos que apontam aí para a definição nos próximos dias da equipe de secretariado do governador eleito Eumano de Freitas. Carlos Alberto. Há poucos dias para ser empossado, o governador Eumano Freitas e o senador eleito Camilo Santana se reúnem nesta terça-feira em Brasília com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com a definição sobre a vaga na esplanada dos ministérios que caberá ao Ceará, Eumano anunciará, após retornar de Brasília, os nomes do secretariado da sua administração. A informação sobre a agenda com o presidente Lula foi dada pelo próprio Eumano Freitas nesta segunda-feira, durante reunião que marcou o encerramento dos trabalhos da equipe de transição. O grupo de trabalho avaliou o quadro administrativo, fiscal e financeiro do Estado e entregou ao sucessor de Isolda Sela um relatório sobre as primeiras medidas a serem adotadas pela nova gestão. Um dos primeiros atos de Eumano será um projeto de reforma administrativa. A mensagem, acompanhada de um projeto de lei que tratará sobre a criação, fusão e extinção de secretarias e cargos, será enviada à Assembleia Legislativa. O presidente do Legislativo, Evandro Leitão, já foi comunicado pelo governador eleito sobre a necessidade de convocação extraordinária dos deputados estaduais na primeira ou segunda semana de janeiro de 2023. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, são muitas informações a serem extraídas dessa participação do Carlos Alberto sobre o novo contexto político do estado do Ceará. Com um detalhe, a presença forte em Brasília, a partir do convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o ex-governador e senador eleito Camilo Santana assumir o cargo do Ministério da Educação. Pasta robusta de dinheiro com poder político e eleitoral que proporciona uma experiência, uma oportunidade única para o estado do Ceará pelos próximos 4 anos. Camilo Santana, pelas informações já antecipadas nos bastidores políticos, o jornalista Beto Almeida recebeu e aceitou o convite do presidente Lula para ocupar o cargo de ministro da Educação a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Na companhia de Isolda, durante essa reunião, estava o governador eleito Eumano de Freitas e a atual governadora Isolda Sela, que irá ocupar a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Lembrar para você, ouvinte internauta, que Isolda era o nome mais cotado para comandar o Ministério da Educação. O nome de Isolda, porém, entrou na fritura de setores do PT que exigiam que a vaga fosse guardada para um petista raiz, para alguém filiado ao partido e longe de qualquer ligação com a iniciativa privada. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo. Desde a campanha já tinha sinalizado que Isolda Sela teria uma missão a cumprir em Brasília. Naquele momento, durante a campanha eleitoral, ficou a expectativa que Isolda seria ministra da Educação. Após a eleição de Lula, as especulações continuaram, mas diante da fritura, da queimação, Isolda acabou sendo afastada da possibilidade de assumir o Ministério da Educação e o cargo cai nas mãos de Camilo Santana, que aí, Beto Almeida, abre um espaço importante para a política do Ceará nos próximos 4 anos em Brasília. Jornalista Beto Almeida, uma terça-feira com muita agitação nos bastidores políticos e boas notícias para o Ceará. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. Uma semana que vamos começar aqui. Ela só está realmente dando esses primeiros passos dentro daquilo, dos movimentos em Brasília que interessam pra gente. Esse é o caso, por exemplo, dessa definição que varou a madrugada. A reunião aconteceu já ontem mesmo à noite, depois da viagem de Camilo, depois acompanhado do Eumano de Freitas e também da governadora Isolda Sela. Porque inicialmente a previsão, a primeira divulgação é de que apenas os dois iriam. Isolda Sela participou. Você diz o seguinte, olha, é uma boa notícia para o Ceará. Claro que é, mas eu posso dizer com certeza que não era exatamente ainda isso que o senador eleito Camilo Santana queria. Ele estava trabalhando para o Ceará ter duas vagas na esplanada dos ministérios. Ele queria, na realidade, Isolda Sela no Ministério da Educação, como todos os cearenses querem, como também queriam muitos defensores e pessoal que trabalha na área direta da educação, mas ele queria também um espaço para o Ceará a mais, o Ministério do Desenvolvimento Regional, para ele próprio, Camilo. Diante dessa impossibilidade, fica aqui o seguinte, o Ceará terá realmente um representante apenas no primeiro escalão do governo Lula, não terá dois. Esse é um ponto específico. O outro é, Camilo tinha sim uma preocupação, primeiro de administrá-los, como você disse, essa fritura em torno do nome da atual governadora Isolda Sela, porque não era um fato positivo, não é uma coisa boa. O PT, na realidade, vinha trabalhando para aquele deputado mineiro, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Então, menos mal, eu quero dizer menos mal o seguinte, ainda bem que mesmo com toda essa fritura, o cargo ficou para o Ceará, ficou para o senador eleito Camilo Santana. Eu não tenho dúvida aqui que Camilo está preparadíssimo para ocupar essa função. Eu li uma reportagem, jornalista Beto Almeida, que cita esse aspecto da experiência para os novos ministros do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, porque uma das preocupações com o novo governo é que haja mais rapidez e que as decisões sejam adotadas com mais agilidade. E por essa razão, Lula buscou também a experiência de ex-governadores. Você acaba de fazer referência ao ex-governador Camilo Santana, 8 anos, 7 anos e 3 meses como governador do estado do Ceará, eleito senador com mais de 3.300.000 votos, chega a Brasília com o conhecimento de quem deu uma contribuição, um passo importante para as transformações na área educacional do Ceará. Registre-se por dever de justiça o papel cumprido pela atual governadora Isolda Sela, que a partir da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, depois Secretaria de Educação do Estado do Ceará, ajudou nessa revolução que passa o ensino público do Estado do Ceará, sendo exemplo nacional. Daí os olhos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva serem voltados também para a definição de um nome aqui do Ceará, como nesse caso Camilo Santana, para o Ministério da Educação. E aí, claro, Camilo precisava e precisa de ter ao seu lado Isolda, até para minimizar qualquer possíveis críticas a essa não escolha de Isolda Sela direta para o Ministério da Educação. Isso é um fato. O outro fato, Luiz, não é que chama a atenção, é o seguinte, lembre-se, quando o PT, durante a campanha, e o presidente, o então candidato Lula dizia muito que precisava formar uma bancada forte, uma bancada identificada com ele, principalmente no Senado, por exemplo, onde o PT não tem maioria, ele dizia o seguinte, que precisaria contar com a experiência de bons senadores na casa. Ora, ele está tirando Camilo Santana, que é um homem de grande experiência, bom articulador político, e está tirando também o Flávio Dino. O Flávio Dino, que é do PSB e vai para o Ministério da Justiça. São dois senadores que ele tira da sua bancada e leva para a esplanada dos ministérios. E a possibilidade de outro também, o ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias, vem sendo cotado também para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. E ainda tem mais outro, Luciano. Que entrou na agenda do MDB para Simone Tebet. Você lembra, jornalista Beto Almeida, e você, ouvinte internauta, para recordar, Simone Tebet, que foi candidata do MDB à presidência da República, ficou em terceira posição em termos de votação. Depois foi convidada pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, aceitou apoiar a candidatura de Lula nos bastidores políticos sem qualquer exigência, mas pelo perfil, pelo compromisso, pela atuação parlamentar e também pelo desempenho que teve na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, surgiu como um nome forte para o Ministério de Lula. Chegou a ser citada como, por exemplo, para a pasta da educação, mas esse lugar já estava reservado para o estado do Ceará. Simone Tebet depois entrou na lista de ministeriáveis
para a área da ação social. E pelo jeito pode sobrar, Beto. Então, nesse perfil... Vai sobrar um ministério para ela, com experiência, o ex-governador e senador eleito pelo estado do Piauí, o Wellington Dias, que é o coordenador do consórcio Nordeste, que reúne os governadores dos nove estados do Nordeste, passou a ser cotado também para a esplanada dos ministérios na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas além do piauiense Wellington Dias, tem também um outro ministeriável, que é o Renan Filho do senador... Ex-governador de Alagoas, eleito. Também senador. MDB. Foi oferecido para ele o Ministério do Planejamento, não se sabe se ele irá aceitar ou não. Mas voltando aqui para a nossa realidade do estado do Ceará, a gente tem que ver esses reflexos, agora que Camilo está confirmado, batido o martelo para ministro da Educação, e isso terá reflexo na composição, porque naturalmente você já chamou isso, dizendo o seguinte, que agora tem a questão da suplência. Eu volto com o jornalista Beto Almeida, repercutindo os rumos da política do Ceará em Brasília, com a ascensão de Camilo Santana ao ministério do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo do dia, deveremos ter, jornalista Beto Almeida, a oficialização do nome de Camilo Santana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a pasta da educação. Vamos aguardar as notícias que virão de Brasília, porque ao lado de Camilo estão Isolda Sela e também Elmano de Freitas. E uma das repercussões, dos impactos sobre essa ida de Camilo Santana para o Ministério da Educação é justamente, jornalista Beto Almeida, a abertura da vaga de Camilo no Senado para a suplente ao Senado. Eu digo a suplente porque Camilo tem duas mulheres como suplentes. A primeira, Augusta Brito, atual deputada estadual, que é do PT, e Janaína Farias, que foi o braço direito de Camilo na área administrativa do estado do Ceará, como chefe de gabinete de Camilo Santana. Pois é, esses são agora as interrogações, os grandes questionamentos que fazem em relação aos reflexos que esta decisão de Camilo Santana terá agora aqui. Primeiro para o Senado, na composição. Augusta Brito tem convite aqui do governador eleito Elmano Freitas para assumir cargo na sua gestão a partir de janeiro. Augusta já trabalha com essa hipótese, mas claro, ela mesma já declarou o seguinte, Lisno, está em aberto a questão do futuro político dela. Ela disse que dependendo do que vier, da proposta que for trabalhada, ela decide entre permanecer aqui no estado ocupando alguma secretaria ou ir para o Senado. É óbvio que isso daí vai depender de uma ampla ainda negociação, que eu acredito que já esteja sendo travada muito bem nos bastidores entre Elmano e Camilo. Para além disso, a gente tem que colocar o seguinte, Elmano tem já sobre ele uma pressão enorme para ele divulgar os nomes do seu futuro secretariado. Esse é o ponto que eu queria tratar também com você, jornalista Beto Almeida, porque a expectativa é de que, desembarcando em Fortaleza, após esse encontro vitorioso com o presidente Lula, Elmano de Freitas anuncie os nomes do secretariado. Tem muitas especulações, Elmano vem reafirmando que irá destinar metade das vagas do secretariado para as mulheres. E simultânea a essa discussão, já tem também preparativos para a posse de Elmano de Freitas e os primeiros atos a serem anunciados na primeira semana da nova administração. Uma das ações, jornalista Beto Almeida, será uma reforma administrativa, com mudanças no organograma do estado do Ceará, com extinção, fusão, incorporação de órgãos e também secretarias. E nesse cenário, Elmano de Freitas precisa ainda contemplar os partidos que o apoiaram, destinando espaços para que as siglas indiquem nomes e filiados para ocupar essas posições na nova administração estadual. O interessante aí, Zenô, é que essa convocação será feita, como você já disse, logo após a posse, na primeira semana de janeiro, como a nova legislatura. Ou seja, os deputados eleitos em 2022 só assumem no dia 1º de fevereiro. Quem vai ser convocado extraordinariamente são os deputados que estão nessa legislatura de 2022. Exato. Muitos deles não reeleitos. São eles que vão, na realidade, trabalhar e votar por essas mudanças que serão implementadas na estrutura administrativa que terá o novo governo, que ainda não sabemos, por exemplo, se terá mais secretarias, se terá menos secretarias, se seguir esse padrão, como o próprio Elmano já disse que iria seguir mais ou menos um padrão próximo ao que está sendo proposto pelo futuro governo Lula. Eu acredito que podemos até ter um número de ampliação
gestão de pastas. Mas isso é detalhe. O que se tem agora nesse momento é exatamente, Luciano, a curiosidade, a interpretação que se faz em torno de nomes. Por exemplo, a vice-governadora, a Jade Romero, está sendo cotada aí para ser a futura secretária de Juventude. Ela tem já experiência nessa área, né? Trabalha, inclusive, na Sejuve, hoje Secretaria de Esporte e Juventude do Governo do Estado. Aí tem outros nomes que a gente já tem bateu muitas aqui, especulações, jornalista Beto Media. Até o momento, Elmano de Freitas não sinalizou. A única declaração que ele fez foi em relação à atual secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, que ele fez o convite para a Fernanda continuar na Secretaria da Fazenda, diante do bom desempenho que ela teve, mostrou competência na administração fiscal e financeira do estado do Ceará. Mas além da Jade, tem nomes que você não tem como deixar de dar como certo. Por exemplo, o Alfredo Pessoa para o planejamento e gestão é um nome, né? O próprio o Valdemir Catanho como o gabinete, como chefe de gabinete do governador, é outro nome que é bem cotado e que a gente sabe que terá espaço dentro do governo. A Casa Civil é que eu não sei, Chagas Vieira já anunciou que não quer permanecer, já inclusive colocou em suas redes sociais, mas se fala no nome do Maximiliano Quintino. Aí tem o Edilvan Alencar, o deputado federal Edilvan Alencar, para ocupar a Secretaria de Educação. Enfim, nomes que a gente coloca aqui, alguns ainda no campo da especulação, mas outros, com certeza, com espaço garantido na nova fase de secretários do governo do Ceará, que se começa